Meus amados e meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pregador Bruno Pacheco do canal Pregador Bruno Pacheco Oficial. Em nome do Senhor Jesus, eu vim aos irmãos para deixar uma mensagem muito séria da parte de Deus, ao qual Deus colocou no meu coração. Estava sem uma mensagem, estava sem fazer vídeo por um longo tempo para o canal também. Agora que estou voltando para os vídeos, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero deixar uma mensagem não para ímpios, não para mundanos, não para gente que precisa da palavra, mas em si para aqueles que já conhecem a palavra de Deus. E eu quero que vocês entendam neste vídeo a seriedade do assunto que vou falar aqui ao longo, quando essa mensagem estiver sendo ministrada e estiver sendo falada ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, abre a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo de número 4 a seguir. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 aos Coríntios, perdão. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 12. A epígrafe do texto, ela vai dizer da seguinte maneira: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Vamos ler este texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4 ao versículo de número 12. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, aleluia, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus, porque Deus disse que das trevas resplandece a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e da glória de Deus na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós. Aleluia. Que diz assim o versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus. Vamos ler os versículos adiante. Em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos
sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Em nome do Senhor Jesus, eu venho a vocês, irmãos, com este texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de número 4 ao 12. Este texto ele vai nos relatar e ele vai nos dizer sobre a importância da pregação do Evangelho. Se você quiser ler, você lê os 3 versículos atrás. Eu comecei a ler a partir do versículo de número 4, para que você possa entender a noção do que vou falar aqui. E o que vou falar aqui é muito sério, e como diz o título da mensagem que você está vendo aí na sua tela, como diz o título da mensagem, a decadência do Evangelho brasileiro. Mas talvez você me pergunte em que se dá essa decadência. Aonde começa a decadência do Evangelho brasileiro? E eu vou te responder aonde começa. Começa na falta de amor. Começa na ignorância de muitas pessoas. Eu não estou falando de todas, mas em sua grande parte, começa da ignorância em entender o verdadeiro sentido do Evangelho. Porque o sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido é amor. O verdadeiro sentido do Evangelho, da palavra de Cristo, é amor. E Paulo, quando ele fala neste texto, em 2 Coríntios capítulo 4, se você ler até o versículo de número 13, Paulo, em outras palavras, está dizendo naquele texto, neste texto que nós acabamos de ler, Paulo, em outras palavras, está dizendo nesse texto a dura tarefa de pregar o Evangelho. A grande verdade é que hoje no Brasil nós vivemos uma dura tarefa de pregar o Evangelho de Cristo. Porque hoje, eu quero que você entenda, eu não estou trazendo uma mensagem de exortação, nem mensagem de ensino, nem mensagem de edificação. Eu estou trazendo uma mensagem, desculpe, eu não estou trazendo uma mensagem de edificação ou de consolação. Eu estou trazendo para você uma mensagem de ensino. É necessário que a igreja brasileira venha entender o verdadeiro propósito de servir a Cristo. É necessário que a igreja brasileira venha entender o verdadeiro propósito de servir a Deus. Porque o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o apóstolo Paulo vai falar que ele se gloria nas provações. Paulo ele diz que se gloria na provação por servir a Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o verdadeiro Evangelho ele não é só oba-oba. Que o verdadeiro Evangelho ele não é só milagre. Que o verdadeiro Evangelho ele não é só bênçãos materiais. Mas o verdadeiro Evangelho é carregar o peso da cruz de Cristo. É carregar o peso da cruz, o peso da tarefa de pregar, da tarefa de falar, da tarefa de evangelizar. Hoje no Brasil, e eu vou entrar no principal que eu quero falar. Hoje no Brasil nós vivemos uma decadência, amados irmãos, eu quero que você entenda. Hoje no Brasil nós vivemos uma decadência de obreiros que estejam dispostos a falar da verdadeira palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não tem. Existem pessoas dispostas a fazer, existem pessoas dispostas a pregar o Evangelho. Eu não estou generalizando, mas em sua grande parte, a igreja brasileira está sofrendo uma decadência. Obreiros que estão depressivos, pastores que estão com problemas. Eu não vim aqui exortar a ninguém, eu vim aqui alertar a igreja hoje. Porque hoje nós vemos pastores que estão com problemas, obreiros que estão depressivos. Eu não estou aqui exortando de roupa, exortando de como você deve andar.
Eu estou aqui falando da tarefa do Evangelho de Cristo. Hoje nós vemos, o que mais nós vemos hoje no Brasil são pastores se suicidando. No Brasil e fora do Brasil. Pastores se suicidando porque não aguentam a dura tarefa de pregar o Evangelho. Pastores se suicidando porque não aguentam a verdadeira tarefa de pregar o Evangelho de Cristo. O peso da cruz. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 24. Eu vou entrar nesse texto só para falar a você. Mateus capítulo 16, verso de número 24. O primeiro evangelho da Bíblia. Mateus capítulo de número 16, verso de número 24, para que você possa entender a gravidade do que eu estou falando aqui. Mateus 16, verso 24. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler. Leia aí. Eu vou estar deixando esses dois textos o link. O texto áureo que eu usei e o texto que eu vou falar aqui agora. Quem sabe Deus me direciona ainda mais na palavra aqui para que eu possa levar para você os textos. Em nome do Senhor Jesus, Mateus capítulo 16, verso 24. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler estes textos. Mateus 16, 24. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Olha só o que a palavra de Deus nos relata, o que a palavra de Deus nos fala. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Este tome sua cruz aqui na palavra, este tome sua cruz aqui na palavra de Deus, é tomar o peso do Evangelho. E eu quero que você entenda que isto é uma tarefa que não é fácil. Os apóstolos foram rechaçados. Os pais da igreja foram caluniados por carregar a cruz de Cristo. Rechaçados por carregar o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E nós temos que entender que nós precisamos, a igreja brasileira, a igreja do Brasil, a igreja das cidades brasileiras, precisa carregar esse sentido de renunciar a si mesmo, de renunciar às coisas mundanas, carnais. A igreja precisa voltar ao verdadeiro sentido. O que é o verdadeiro sentido? A verdadeira essência, o amor ao próximo, o amor a Deus acima de todas as coisas. A nossa igreja do Brasil, ela precisa de um remédio. Ela precisa voltar à verdadeira palavra, voltar às suas origens, voltar à sua essência. Porque eu vou dizer aqui, e eu vou ser rechaçado por causa disso, eu sei. Eu vou ser caluniado por causa disso, eu sei. Mas eu vou dizer aqui uma coisa: igreja não vive só de milagre. Igreja não vive só de cura. Também tem que ter palavra. Porque se nós não levarmos a palavra de Deus, amanhã depois, nós seremos cobrados. E a palavra de Deus, ela não se leva só na igreja. Ela não se traz só na igreja. Mas ela se traz em todo o seu ciclo. Eu estou falando aqui ao Brasil e as cidades em que este vídeo chegar. Eu estou falando aqui ao Brasil e as cidades em que essa mensagem chegar, a importância de carregar o verdadeiro Evangelho. O Espírito Santo iluminou minha mente aqui agora, ele me deu um texto. Lucas 12, 48. Lucas 12, 48. Lucas 12, 48, ele me deu este texto aqui agora, que respalda o que eu estou falando, a importância disso. Em nome de Jesus. Lucas 12, 48.
Eu não vou me desviar da direção que Deus está me dando aqui. Lucas 12:48. Em nome do Senhor Jesus. Nem eu imaginava que Deus ia me dar essa direção aqui. Mas Deus está me dando essa direção da palavra de Deus. Lucas capítulo 12, verso 48. Abre aí. Lucas capítulo 12, verso 48. Abre aí. Em nome do Senhor Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Lucas 12, 48. Em nome de Jesus. A parte B do versículo, que diz assim: aleluia. E a qualquer que for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Essa palavra, em outras palavras, ela fala aqui que nós seremos cobrados se nós não pregarmos o verdadeiro evangelho. Nós, pastores, nós, obreiros, nós seremos cobrados se não pregarmos o que a palavra realmente está dizendo. Se não pregarmos a importância da verdadeira palavra. Que fique claro que aqui eu estou pregando uma mensagem ensinativa a você. Uma mensagem de alerta que a Bíblia ainda vai dizer. A Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 10, versos de número 32 e 33. Abre aí. Mateus capítulo 10, versos de número 32 e 33. Abre aí, em nome de Jesus, para que você possa ver. Abre aí em nome de Senhor Jesus, Mateus capítulo 10, versos de número 32 e 33. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, para que você possa ter a noção daquilo que eu estou falando aqui. Para que você possa ter a noção da gravidade da situação. Mateus capítulo 10, verso de número 32 e 33. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus, ela nos fala, ela nos diz. Em nome do Senhor Jesus. Mateus 10, verso de número 32 e 33. Em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. A questão do Evangelho, a questão aqui, é que olha só, nós não podemos negar o verdadeiro Evangelho da cruz. Da cruz. Olha a noção do que eu estou falando aqui. O Evangelho, ele exige renúncia. E eu já estou terminando a mensagem aqui, é uma mensagem curta. O Evangelho, ele exige renúncia. Ele exige que você abandone as velhas práticas. Sabe qual que é a verdade da igreja brasileira hoje? A verdade da igreja brasileira é essa aqui, ó. É que a igreja brasileira, em sua grande maioria, ela quer viver um evangelho sem renúncia nenhuma. Essa que é a verdade. A igreja brasileira, a igreja do Brasil, em sua grande maioria, tomou banho, quer viver um evangelho sem renúncia nenhuma, sem tirar nada do que é do mundo.
E por causa disso, obreiros, pastores estão ficando doentes. Por ter que tratar de suas ovelhas, eu quero que você entenda aquilo que eu estou falando aqui. Obreiros e pastores ficam doentes por ter que tratar de ovelhas que não querem mudar. Lideranças evangélicas estão cansadas. Obreiros e pastores estão cansados. A liderança evangélica brasileira, em sua grande parte, está cansada. Obreiros desistindo. Pastores depressivos. Eu preciso que você entenda isso aqui. Há uma grande maioria de pastores que estão sofrendo porque não tem acesso a pessoas. Porque não tem acesso à palavra de Deus. Há países que a Bíblia já não pode entrar mais. Eu quero que você entenda a gravidade disso aqui. Há países que a palavra de Deus já não pode entrar mais. E nós do Brasil, muitas vezes, estamos nos acovardando em pregar para alguém. Nós do Brasil, muitas vezes, estamos acovardados em pregar para alguém, enquanto tem missionários sofrendo na África, na Ásia. Eu quero que você entenda que 2020 é o ano da igreja brasileira evangelizar. 2020 é o ano da igreja brasileira falar de Jesus, ainda que seja difícil. Falar da palavra de Deus, ainda que seja difícil, porque a importância da palavra de Deus é grande. Hoje a maior decadência que nós vivemos no país, que nós vivemos no Brasil, e eu falo isso aqui sem mediar, é que nós não podemos... A legislação do país não permite que o evangelho adentre as escolas. Por quê? Porque eles têm o evangelho como religião. E o evangelho, ele não é uma religião, ele é uma maneira de vida. Ele é um estilo de vida. E por causa da legislação brasileira, o evangelho não entra nas escolas. Eu faço um apelo aqui às secretarias de educação de todo o país. Vocês, coordenadores, vocês, líderes das secretarias de educação de todos os estados, comecem a permitir que a Bíblia adentre os colégios. Comecem a permitir que a Bíblia adentre as faculdades. Não é ameaça isso aqui é apelo. Comecem a permitir que o evangelho adentre as escolas, as universidades, porque senão sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter uma geração amanhã analfabeta espiritualmente. Essa que é a verdade. Nós já estamos vivendo o período, olha só, nós estamos vivendo o período em que os jovens, eu falo 50%, não vou dizer todos, porque senão eu estaria generalizando, mas eu falo 50%, estão analfabetos espiritualmente, não sabem da palavra de Deus, e é necessário ter alguém que fale, é necessário ter alguém que diga, é necessário ter alguém que se levante para dizer a palavra. Embora existem bairros que a pregação da palavra é difícil, embora existem bairros que a pregação da palavra é quase impossível, humanamente falando, mas nós obreiros, nós pregadores, não podemos deixar que a palavra de Deus seja descartada, seja jogada fora. Igreja brasileira, igreja do Brasil, vamos pregar o evangelho enquanto é tempo. Vamos pregar a palavra enquanto é tempo. Porque depois
não haverá mais tempo para pregar a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu espero que você tenha entendido a mensagem. Espero que você tenha entendido a mensagem de Deus para a vida. Espero que você tenha entendido a mensagem de Deus para a sua vida. Essa mensagem foi guiada à igreja, aos pastores evangélicos, aos pastores de todo o Brasil, aos pastores de todo o mundo. Em nome do Senhor Jesus, eu espero que você entenda aquilo que eu quis passar aqui hoje através da palavra de Deus. E eu espero que você seja abençoado e fortalecido por essa mensagem. Compartilha com o teu amigo. Compartilha com o teu vizinho. Em nome do Senhor Jesus, para que ele possa entender a importância da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e até um próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.